Estes sinais são geralmente redondos e predomina a cor vermelha, cujo significado deve lembrar a obrigação, proibição ou restrição, ou seja, desobedecer sinais de regulamentação significa infringir as normas de trânsito e, portanto, estar sujeito a penalidades e infrações. Vamos começar pelas exceções. As duas primeiras são especiais, pois são as únicas que não são redondas. O seu formato permite que sejam reconhecidas à distância. Parada obrigatória. Obriga o condutor a deter o seu veículo antes de entrar na via. Dê a preferência. Determina ao condutor que dê a preferência ao veículo que transita na via em que vai entrar, reduzindo a velocidade ou parando o veículo quando necessário. Queremos chamar sua atenção para uma diferenciação importante. Alguns sinais apresentam esta tarja vermelha, que significa proibição. Os sinais de regulamentação que não apresentam esta tarja irão indicar restrições ou obrigatoriedade. Sentido proibido. Assinala a proibição de se seguir em frente ou entrar na rua ou área em restrição. Proibido virar à esquerda. Proíbe o condutor de realizar conversão à esquerda. Proibido virar à direita. Proíbe o condutor de realizar conversão à direita. Proibido retornar à esquerda. Proíbe o condutor de realizar retorno à esquerda. Proibido retornar à direita. Proíbe o condutor de realizar retorno à direita. Proibido estacionar. Determina ao condutor a proibição de estacionar no trecho abrangido pela restrição. Estacionamento regulamentado. Permite ao condutor estacionar na via, trecho ou área regulamentada. Proibido parar e estacionar. Proíbe ao condutor parar, ainda que por pouco tempo, mesmo em operações de embarque e desembarque. Proibido ultrapassar. Proíbe a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Proíbe o condutor de mudar de faixa ou pista no sentido indicado. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Proíbe o condutor de mudar de faixa ou pista no sentido indicado. Proibido trânsito de caminhões. Proíbe a entrada ou passagem de veículos de carga na área sinalizada. Proibido o trânsito de veículos automotores. Proíbe a entrada ou passagem de qualquer veículo automotor na área ou via sinalizada. Proibido o trânsito de veículos de tração animal. Assinala a proibição de circulação de qualquer veículo de tração animal na via ou área sinalizada. Proibido o trânsito de bicicletas. Proíbe a circulação de bicicleta na área ou via sinalizada. Proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. Proíbe aos operadores a circulação de toda espécie de tratores e máquinas de obras na área restrita. Peso bruto total máximo permitido. Determina o peso total máximo permitido aos veículos em circulação na área ou via sinalizada. Altura máxima permitida. Determina a altura máxima permitida aos veículos em circulação no local sinalizado. Largura máxima permitida. Determina a largura máxima permitida aos veículos que circulam no local sinalizado. Peso máximo permitido por eixo. Determina o peso máximo permitido por eixo aos veículos que transitam no trecho sinalizado. Comprimento máximo permitido. Determina o comprimento máximo permitido aos veículos ou combinação de veículos no trecho sinalizado. Velocidade máxima permitida. Determina o limite máximo de velocidade permitida. Esta deve ser considerada até onde houver outra que a modifique. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Proíbe ao condutor acionar buzina ou qualquer outro tipo de sinal sonoro no local regulamentado. Alfândega. Determina a presença de uma repartição alfandegária onde a parada é obrigatória. Uso obrigatório de corrente. Assinala aos condutores o uso de correntes atreladas às rodas do veículo, pelo menos ao par de rodas motrizes. Conserve-se à direita. Determina ao condutor que se mantenha à direita da pista de rolamento, deixando a faixa da esquerda livre.
Sentido de circulação da via ou pista. Obriga o condutor a circular no sentido indicado. Passagem obrigatória. Determina ao condutor que existe um obstáculo e que a passagem é obrigatoriamente feita à direita do mesmo. Vire à esquerda. Assinala ao condutor a obrigatoriedade de virar à esquerda. Vire à direita. Assinala ao condutor a obrigatoriedade de virar à direita. Siga em frente ou à esquerda. Permite ao condutor os sentidos de circulação à esquerda ou em frente. Siga em frente ou à direita. Permite ao condutor os sentidos de circulação à direita ou em frente. Siga em frente. Determina que o sentido obrigatório de circulação é em frente. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Assinala ao condutor de ônibus ou caminhão a obrigação de circular pela faixa mais à direita. Duplo sentido de circulação. Determina ao condutor que transitava por via de sentido único sua mudança para o regime de mão dupla. Proibido o trânsito de pedestres. Proíbe a circulação de pedestres na via ou área sinalizada. Pedestre ande pela esquerda. Assinala ao pedestre a obrigatoriedade de andar pelo lado esquerdo da via. Pedestre ande pela direita. Assinala ao pedestre a obrigatoriedade de andar pelo lado direito da via. Circulação exclusiva de ônibus. Indica que a via destina-se à circulação exclusiva de ônibus. Sentido de circulação na rotatória. Indica o sentido que o condutor deve circular pela rotatória. Circulação exclusiva de bicicletas. Indica que a via destina-se à circulação exclusiva de bicicletas. Ciclista, transite à esquerda. Indica ao ciclista a obrigatoriedade de trafegar pelo lado esquerdo da via. Ciclista, transite à direita. Indica ao ciclista a obrigatoriedade de trafegar pelo lado direito da via. Ciclista à esquerda, pedestre à direita. Indica a obrigatoriedade do ciclista de trafegar pelo lado esquerdo da via e o pedestre pelo lado direito. Pedestre à esquerda, ciclista à direita. Indica a obrigatoriedade do ciclista de trafegar pelo lado direito da via e o pedestre pelo lado esquerdo. Proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Proíbe a circulação de motocicletas, motonetas e ciclomotores na via sinalizada. Proibido o trânsito de ônibus. Proíbe a circulação de ônibus na via sinalizada. Circulação exclusiva de caminhão. Indica que a via é de uso exclusivo para caminhões. Trânsito proibido a carros de mão. Proíbe a circulação de carros de mão na via sinalizada. Sinais complementares de regulamentação. Servem para dar informações adicionais sobre as permissões ou proibições contidas nas placas de regulamentação. Agora vamos ver os sinais horizontais, que, como o próprio nome sugere, geralmente aparecem pintados no leito da pista. O seu emprego está aumentando porque eles têm a vantagem de não desviar a atenção do condutor. Também são chamados de marcas viárias. Perceba que as linhas contínuas ou tracejadas pintadas sobre a pista revelam se ela é de sentido duplo ou de sentido único. Quando vemos a cor amarela, é porque a pista tem sentido duplo. Quando vemos a cor branca, é porque a pista tem sentido único. Divisão de fluxos opostos. Linha simples contínua. Indica a via de mão dupla, onde é proibida a ultrapassagem em ambos os sentidos. Linha simples tracejada. Indica a via de mão dupla, onde é permitida a ultrapassagem em ambos os sentidos. Linha dupla contínua. Indica a via de mão dupla, onde é proibida a ultrapassagem em ambos os sentidos, com ênfase. Linha dupla contínua e tracejada. Indica a via de mão dupla, onde a ultrapassagem é proibida no lado contínuo e permitida no lado tracejado. Divisão de fluxos de mesmo sentido. Linha simples tracejada. Indica a via de mão única, onde é permitida a mudança de faixa.
Linha simples contínua. Indica via de mão única e é proibida a mudança de faixa. Marcas de canalização. São colocadas no início e no fim de canteiros ou obstáculos centrais e indicam divisão ou união de faixas de mesmo sentido, ou ainda, divisão ou união de faixas de sentidos contrários. Símbolos. São desenhados na pista com indicação de sentido, manobras, fluxo e outras informações. Siga em frente. Faixa de pedestres. Siga em frente ou vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente ou vire à direita. Vire à direita. Retorno à esquerda. Retorno à direita. Cruzamento ferroviário. Curva acentuada. Dê a preferência. Mudança obrigatória de faixa. Estas mesmas faixas informam sobre a regulamentação de estacionamento. Quando temos uma faixa branca afastada da calçada, fechada nas entradas e guias rebaixadas, ela indica a área de estacionamento regulamentado. Se houver faixa amarela junto à calçada, é proibido estacionar. Dispositivos auxiliares. Estes dispositivos aumentam a visibilidade dos sinais e chamam a atenção para obstáculos no local. Neste tipo de sinalização está inerente uma situação de perigo. No dia a dia no trânsito, muitos outros sinais são empregados para facilitar a comunicação. São os sinais luminosos, os sinais sonoros e os gestos. Repare que este tipo de comunicação pode partir tanto da autoridade policial como de estruturas fixas, bem como dos próprios condutores. Sinais luminosos. Sinalização semafórica. São sinais luminosos controlados eletronicamente que servem para controlar o fluxo de veículos e pedestres. Regulamentação. Atenção, luz amarela. Indica a atenção, sinalizando a iminência de parada obrigatória. Pare. Luz vermelha. Indica a parada obrigatória. Siga, luz verde, indica permissão para passar. Advertência, alerta, luz amarela intermitente, adverte a existência de obstáculo ou situação perigosa na via. Pedestres, luz verde, indica permissão para iniciar a travessia. Luz vermelha intermitente, alerta o pedestre da mudança de sinal. Luz vermelha indica que o pedestre não pode iniciar a travessia.
Sinais sonoros são os apitos dos agentes de trânsito. Um silvo breve significa siga. 2 silvos breves significa pare. Um silvo longo significa diminua a marcha. Gestos dos agentes de trânsito. Sempre que a sinalização for efetuada pelo policial, esta tem prioridade sobre as demais. Policial com um braço erguido significa ordem de parada para todos os veículos. Policial com os 2 braços estendidos significa ordem de parada para os veículos que transitam no sentido transversal aos braços estendidos. Policial com um braço estendido significa ordem de parada para os veículos que estão transitando em sentido transversal ao braço estendido. Policial com um braço estendido com a palma da mão para baixo, fazendo movimentos verticais. Significa ordem de diminuição de velocidade. Policial com um braço estendido, agitando uma luz vermelha para um determinado veículo. Significa ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida. Policial com um braço erguido, com movimento de antebraço da frente para a retaguarda e a palma da mão voltada para trás. Significa ordem de seguir. Gestos do condutor são sinais auxiliares indicativos de manobras. Este gesto indica que o motorista fará uma conversão à esquerda. Este gesto indica que o motorista fará uma conversão à direita. Este gesto indica que o motorista fará uma redução ou parada. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, vias sinalizadas são um direito dos usuários e, portanto, uma obrigação das autoridades. O cidadão tem o direito de solicitar reparos na sinalização, bem como solicitar sinalização onde considere necessário, sendo que a autoridade competente tem, neste caso, a obrigação de verificar e atender ou justificar. Porém, não devemos pensar que se uma via não está sinalizada é porque não apresenta perigos. Ao contrário, vias mal sinalizadas ou com sinalização ausente merecem cuidado e prudência redobrados.